Olá, estudantes! Vamos dar continuidade ao que estávamos conversando no nosso último encontro gravado sobre os problemas, os desafios, recentes retrocessos e alguns avanços também em relação à educação no Brasil no século XXI. Vamos lá? Vamos então falar sobre retrocessos e desafios recentes enfrentados pela educação no Brasil. Eu vou começar reutilizando uma imagem que nós vimos na nossa última aula, que é essa que agora aqui está menorzinha, que são as taxas de evasão, né, escolar, e na qual nós vimos que nós temos um problema grave de evasão e de abandono. Esse mapa que eu trouxe para vocês, esse mapa estilizado aqui, que vocês encontram nesse endereço, ele traz um outro dado alarmante, que é a taxa de analfabetismo entre maiores de 15 anos conforme o estado. Em azul estão os estados que atingiram as metas, né, existem as metas anuais para erradicação ou diminuição do analfabetismo, e em amarelo os estados que não atingiram, e esses números indicam a porcentagem, né, de analfabetos por estado. A taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais foi estimada no país em 6,6%, que parece pouco, mas indica que a gente tem 11 milhões de analfabetos. A região Nordeste é onde existe a maior taxa de analfabetismo, 3,9%. A taxa de analfabetismo para homens é de 6,9%, para mulheres é 6,3%, mas vejam só que alarmante esse próximo dado. As pessoas pretas ou pardas têm uma taxa de analfabetismo de 8,9%. É mais do que o dobro do que observada nas pessoas brancas. E aqui a gente começa a perceber como a educação, ela reflete também as desigualdades sociais que se apresentam em outros campos, inclusive econômico e de inclusão cultural no país. 30% dos brasileiros entre 15 e 60 anos não são considerados analfabetos, pois sabem ler, escrever, assinar o nome, mas são analfabetos funcionais. O analfabeto funcional é aquele que ele lê um texto e ele não entendeu o sentido do texto. Ele lê uma notícia, ele não sabe resumir o que ele leu na notícia. Ou seja, ele lê, escreve, mas não interpreta. Outros problemas atuais da educação no Brasil, e também vocês vão encontrar no material complementar dessa semana, como acessar os sites do INEP, os sites do Ministério da Educação e ter acesso a essas informações. Então, a gente vai trabalhar aqui com dados muito recentes, que são os dados de 2019. 46,6% da população maior de 25 anos de idade tem até o ensino fundamental completo, ou equivalente. 27,4% tem o ensino médio completo equivalente, e apenas 17,4% o superior completo. Então, se você for pensar na população do país de uma forma geral, a gente ainda tem um acesso muito pequeno ao ensino superior e muito pequeno ao ensino médio. O PISA, acho que vocês conhecem, é um teste que é feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OSDE, ele é aplicado a cada 3 anos, conforme o tema, e ele avalia 3 habilidades, a leitura, a matemática e as ciências. O Brasil tem dados do PISA, os mais recentes são esses de 2018, aqui no Brasil ele é aplicado pelo INEP, e foi aplicado a mais de 600 mil estudantes em 79 países ou regiões diferentes. Os dados do PISA também são desabonadores para o Brasil. Nos dados do PISA, continuando no slide anterior, a gente vê que 50% dos estudantes estão abaixo do nível 2, que é o considerado nível de aprendizagem, numa escala que vai de 1 a 6. O que significa? Que se o primeiro desafio é conseguir ingressar na escola, o segundo desafio é a permanência escolar, né, e o apoio por forma de bolsas e alimentação e incentivos positivos para que não exista a evasão. O terceiro grande desafio é, uma vez passando pela escola, estando na escola, o quanto se consegue aprender. E esse é um dado alarmante também, porque mesmo aqueles que fazem o ensino formal, quando tem que demonstrar o quanto eles aprenderam por meio de provas, que sim são provas generalizantes, porque desconsideram as realidades regionais, mas quando nós vemos esses resultados, a gente se preocupa. 50% dos estudantes, voltando aqui para o slide, do Brasil,
conseguiram atingir pelo menos o nível 2 de proficiência em leitura, uma escala que vai de 1 a 6 e a média é de 77%. Ou seja, eles conseguem ler um texto de tamanho médio e encontrar informações do texto, refletir sobre o que trata aquele texto. E só 2% dos estudantes brasileiros têm proficiência em leitura, que é o que ele pegar um texto, ler e entender o que está escrito no texto, que é muito abaixo da média da OCDE, que também é uma grande média, que é 9%. Esses são estudantes que conseguem compreender um texto longo, trabalhar com uma ideia abstrata, com uma síntese, com uma ideia contraintuitiva, e diferenciar o que é fato e o que é opinião. Eu quero apontar aqui para vocês que, mesmo nesse panorama, que atinge tanto o ensino da leitura como a aprendizagem da matemática, principalmente, nós tivemos alguns avanços recentes. Um dos avanços mais importantes foi a Lei 10.639 de 2003, depois ela é modificada em 2008, mas agora eu quero falar dessa lei, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, públicas e particulares, do ensino fundamental até o ensino médio. Essa lei, ela, de novo, é uma lei que brota, ela vem a partir de uma mobilização da comunidade, inclusive do movimento negro no Brasil, para que essas questões, que são questões de formação, inclusive, do país, né, e da nossa nacionalidade, passassem a ser estudadas obrigatoriamente. Essas imagens que eu trouxe aqui para vocês, essas eu coletei nas coleções do Museu Nacional de Arte Africana, que é um museu do Smithsonian, que fica em Washington, nos Estados Unidos, e com essas imagens eu estou tentando um pouco quebrar as representações clássicas da África como um continente de países definidos apenas pela sua natureza, animais selvagens, tribos, entre aspas, e trazer outras dimensões, né, que é essa proposta que a lei traz para a gente. Essa lei é importante também, porque além de ser obrigatório, essa mesma lei estabelece 20 de novembro como o feriado, né, da consciência negra, ela diz que preferencialmente, mas não exclusivamente, esses conteúdos serão tratados nas disciplinas de literatura, educação artística e história. Porque a proposta da lei é que outros saberes que existem dentro da escola também pudessem se apropriar da história e da cultura afro-brasileira. Vamos só ver alguns aspectos importantes dessa lei e por que eu estou dando tanta ênfase para ela. Porque, além de todas essas questões que a gente está vendo, de acesso, permanência e aprendizagem, a escola brasileira e os professores em sala de aula têm que enfrentar situações de segregação, de intolerância, de preconceito, e ela foi criada como uma forma, um instrumento de trabalhar com isso. Então, uma coisa é a África e outra é a experiência da escravização. Ela não é uma lei para estudar o negro no Brasil escravizado, que é como muitas vezes na educação básica entrava esse tema, sempre de uma forma, vamos dizer assim, uma forma que acaba por fortalecer os preconceitos. O continente africano, ele deve ser estudado nas suas múltiplas temporalidades, não só o período que corresponde ao período da colonização do Brasil, mas também a África medieval e também a África contemporânea, que tem diferenças internas entre os seus países que são muito importantes e devem ser valorizadas. E esse segundo ponto que eu quero chamar a atenção para vocês, que é a diferença entre escravo e escravizado. Não existe uma coisa que seja o escravo, não existe a condição escravo. Isso é uma forma de naturalizar a opressão e de naturalizar essa distinção que visa diminuir um grupo. Existem pessoas escravizadas que foram submetidas à escravidão. E com a diáspora negra para o Brasil, os traços na cultura nacional são importantes e devem ser revalorizados para além
do folclórico, para além da superficialidade a capoeira, a feijoada, que é muitas vezes como isso era trabalhado dentro das escolas antes dessa lei. Essa lei obrigou, inclusive, em nível de graduação, que se tivessem professores especialistas em história da África, para que as pessoas formando-se em história, em sociologia e em outros cursos, tivessem esse conhecimento para transmitir. As imagens que vocês veem aqui são do Museu Afro-Brasil em São Paulo, se alguém não conhece, eu incentivo a conhecer. Então, como eu disse antes, a ênfase é nessas disciplinas, mas não exclusivamente, né? Para além do folclore, que eu já expliquei também, e como isso pode ser uma estratégia de superar o racismo, superar o preconceito, a intolerância religiosa contra as religiões afrodescendentes. A lei de 2003 foi modificada em 2008, mas foi modificada para incluir um grupo que não estava presente nela. Essa lei é modificada pela Lei 11.465, de 2008, com a inclusão da história e da cultura dos povos indígenas do Brasil. Eu escolhi trazer aqui para vocês essas imagens que são da Aticuziwa, dos Uajapi, é uma etnia aqui no Brasil, que foi considerado patrimônio imaterial brasileiro, ou seja, foi registrado, é um registro de um saber fazer, né, de um conhecimento, que é essa representação da natureza que eles fazem a partir desses traços abstratos, e que muitas vezes resultam também na pintura cultural, e na pintura corporal, e a pintura corporal é diferente da pintura utilizada para os objetos de uso cotidiano. No caso da inclusão dos povos indígenas, eu trouxe para vocês um vídeo, né, tanto para esse tema como para o tema anterior, da inclusão da cultura afro-brasileira. Os textos que eu estou sugerindo que vocês leiam, na verdade, são aulas gravadas que eu estou sugerindo que vocês assistem. Acho que vocês vão gostar muito de ambas, a aula da professora Mônica Lima e a aula do professor Giovanni da Silva. E aqui o objetivo, de novo, era também romper com imagens tradicionais do indígena, que é aquele que, ou se ele é integrado, ele, na concepção mais senso comum, deixaria de ser indígena. Ele tem celular, então ele não é indígena. Ele usou roupa, então ele não é indígena. Isso é algo que já vai se construindo na educação escolar e que tem que ser transformado. Ou a ideia desse ser que tem que ser tutelado pelo Estado, que teria uma espécie de minoridade cidadã. Aliás, as comunidades indígenas, elas têm uma participação muito forte lá na Constituinte de 88, na Constituição de 88, que a gente viu na aula anterior, e o capítulo sobre os indígenas na Constituição é muito importante também. Então, aqui a gente está trazendo para a sala de aula um combate contra a ideia de um índio genérico. Não existe um índio, o índio, né? Eles têm particularidades. No Brasil, a gente tem mais de 200 etnias diferentes registradas e também quase 200 de línguas, né? E também não existe essa ideia desse índio generalizado que teria ficado parado no tempo, congelado no tempo, atrasado no tempo. São culturas que também se modificam, que também se transformam. Tudo isso traz para a sala de aula um aluno que enxerga um mundo mais amplo, um mundo para além da sua experiência imediata, e que nesse processo se torna uma pessoa mais tolerante. Alguns retrocessos recentes, né? Não vai dar para terminar essa nossa aula de um jeito muito feliz, não. Um deles é o novo ensino médio, que foi aprovado ainda durante o governo Temer, que diminui a oferta e a obrigatoriedade de certas disciplinas e cria os itinerários formativos. Então, teoricamente, o aluno teria liberdade de escolher o que ele quer estudar, mas essa liberdade de escolher o que ele quer estudar depende do que a escola pode oferecer e pode resultar num empobrecimento da aprendizagem. E acho que um dos mais graves é o Escola Sem Partido, que nasce a partir de um PL, de um projeto de lei, em 2016, né, que nada mais fez do que incentivar a fabricação do medo e a fabricação do ódio contra os professores, né? A Escola Sem Partido
com o projeto de lei, é um ataque direto à liberdade de cátedra e à livre expressão e circulação de ideias. Vamos relembrar da Constituição Federal que a gente viu na outra aula. O ensino será administrado com base nos seguintes princípios: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, vocês lembram? Essa foi difícil. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, coexistência das instituições públicas e privadas, e no artigo 217, a autonomia universitária, que é uma autonomia de gestão financeira e patrimônio, e também a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, um projeto desse que visa demonizar os professores, dizer o que pode ser ensinado e o que deve ser ensinado, representa um retrocesso à educação no país. Finalizando, educação é um direito, é uma obrigação do Estado, ela deve garantir que todos os cidadãos tenham oportunidades de chegar às instituições escolares e, uma vez lá, encontrar as condições propícias para concluir, de preferência na idade certa, as etapas de aprendizagem, com níveis satisfatórios de aprendizagem. É por isso que a gente luta. O direito à educação implica que ela seja significativa, que ela possa transformar a vida do indivíduo que estuda, e que esse indivíduo, uma vez transformado, possa transformar a sociedade, interferir positivamente na sociedade. Nesse panorama todo, a escola é um espaço para o contraditório, a escola não é um espaço para um pensamento único. Tá? E é na escola, e é com esse trabalho diário do professor, que a gente consegue vencer preconceitos, vencer intolerâncias, consolidar os direitos e a cidadania. É nisso que nós todos, como professores, acreditamos. É isso, gente. Até o nosso próximo encontro.